galera, eu sou a Camila e bem-vindas de volta ao Qual o Próximo. E hoje nós vamos de Oscar literário. A Lara me convidou e convidou também a Tabata, do canal Tabata ou Show, pra gente fazer esse projetinho aqui, categorizando as nossas leituras do ano passado de acordo com as categorias do Oscar. Então, gente, há controvérsias aqui nessas respostas e tal, porque eu fiquei em dúvida em várias situações com várias categorias, vários livros, várias obras, várias coisas, mas bora lá, né? E a primeira categoria aqui, gente, é melhor roteiro adaptado, que a gente escolheu assim, que é a melhor história adaptada. E aqui é difícil, eu não tenho muitas opções porque eu não sou de assistir muita adaptação. Eu fui curiosa pra assistir a adaptação e tal, mas eu não assisto. Ou eu vou assistir ou eu vou ler meus livros, então eu prefiro ler, então eu não sou de assistir muita coisa. Aqui, de todos os livros que eu li o ano passado, eu só assisti as adaptações de Percy Jackson, então já sabe, né? Eu fiquei aqui com Percy Jackson e o Mar de Monstros, que foi a última temporada que eu assisti aí. A segunda categoria é melhor cenário. Aquele livro que eu senti que a ambientação da história foi melhor. E aqui, gente, eu achei incrível a ambientação de A Dança da Morte. A Dança da Morte do King, gente. Ele consegue descrever tudo de um jeito que a gente consegue ver até a cor da poeirinha que tava passando ali na rua. Minúsculos detalhes, é muito bem descrita a ambientação, muito bem feita, você consegue a gente consegue se colocar na situação porque a gente viveu algo parecido aí em 2019, né? Mas se não tivesse vivido, eu acho que a gente também sentiria isso pela escrita mesmo, pela forma que foi descrito tudo e tal. A terceira categoria aqui é o melhor roteiro original, ou seja, a melhor história. Gente, roteiro original, eu penso muito em tipo, roteiro mesmo, coisa do tipo, melhor história. Foi difícil escolher esse aqui, porque eu pensava em coisas meio parecidas com biografias, coisas do tipo. E eu não sou muito de ler isso, mas o que eu encaixaria aqui como melhor roteiro, no caso, melhor história não, né, mas o melhor roteiro, eu acho que não tem como, porque é um diário. Eu escolhi aqui o Diário de Anne Frank, porque não tem como. A menina tá simplesmente descrevendo o dia a dia dela ali. É tenso, gente. Ela escreve, você consegue ver ali, tipo, meio que na inocência, eu não sei, da adolescente, sabe? O linguajar ali, você consegue sentir uma leveza, mesmo numa situação nada leve, né? É difícil explicar, mas eu escolhi o Diário de Anne Frank aqui. E aqui a quarta categoria vem o melhor documentário, biografia ou história real. E aqui o que mais parecia com biografia ou história real era o que a gente estava lendo no Catarse com o True Crime. Eu achei que poderia colocar Anne Frank aqui também, mas eu já tinha escolhido ele para outra categoria, então aqui eu fiquei com Suzane, que foi o primeiro que a gente leu no projeto quando ele veio pro Catarse. Mas, gente, o enfermeiro também. Mas eu acho que Suzane ainda foi um pouco mais biográfico. A quinta categoria aqui, gente, é melhor ator coadjuvante ou melhor personagem masculino coadjuvante. E aqui eu fiquei em dúvida entre dois, que é um personagem masculino da série da Senhorita Peregrine e um personagem masculino da série do Percy. E eu vou falar dos dois, então. Aqui, com relação à Senhorita Peregrine, eu pensei muito no Abe, porque é o vô do Jacob, porque se não fosse por ele ali, o Jacob não ia atrás de nada, não ia descobrir nada dos peculiares e nada aconteceria, né? E tipo, tudo que vai acontecer com ele, quando os outros peculiares conhecem ele e tudo mais, fazem tudo referência ao Abe, porque eles lembram, né, do que eles conviveram com o Abe, de como o Abe era, o Jacob parece com ele, então, apesar dele não estar ali na história, ele tem uma força pra história e tem importância, tem peso, tem. Então eu achei que ele foi um personagem coadjuvante com um certo peso ali pra história. E com relação a Percy Jackson, o personagem coadjuvante, não tão coadjuvante assim, mas é assim, porque ele não é um do trio
do trio principal é o Tyson, gente. O meio-irmão ciclope do Percy. Desde o aparecimento dele na história, desde a integração dele com o acampamento, com o próprio Percy ali, os amigos e tal. E o crescimento dele, ele conquistando o espaço por ser quem ele é e não por ser um ciclope, gente, tem muito peso. Tem muito peso isso. E a sexta categoria, melhor atriz coadjuvante. Melhor personagem feminina coadjuvante. Melhor personagem feminina, gente, coadjuvante, eu não consegui pensar em outra, porque todas as personagens que eu pensava, elas eram principais, então o coadjuvante eu não consegui me lembrar. Pode até ser que quando a gente escolheu as categorias eu já tinha outra, mas aqui eu vou ficar com a Clarice em O Mar de Monstros também, porque, gente, a gente só tinha ela como aquela marrentona, brigona que implicou com o Percy no primeiro livro, e aqui nesse segundo livro ela tem um desenvolvimento, sabe? Não sei explicar direito o que ele é, mas tem um desenvolvimento dela. E, tipo, mostra parte de por que ela é tão irritadiça assim, mostra parte de alguns problemas que ela tem com ela mesma, algumas coisas que ela precisa suprir nela mesma, porque deve ser difícil, né? Ser filha de Ares, mas tudo bem. Já é um peso aí que ela tem que carregar. E, tipo, essa coisa de orgulhar o Ares, orgulhar o pai, esse peso todo em cima dela faz muita diferença pra tudo o que ela... todas as ações que ela faz ali, toda até a implicação dela com o Percy. Então, eu fiquei com a Clarice nesse livro. Tem um desenvolvimento melhor dela em outros livros aí, gente. Não muito, mas uma ceninha ou outra que, gente, eu tô com carinho por ela também. Sétima categoria, melhor direção. O melhor autor. Esse ano foi difícil. Foi difícil porque no Catarse a gente tá fazendo a releitura de Percy Jackson e os Olimpianos. E Rick Riordan é meu autor favorito, então aí já tem um peso puxando pro lado dele. Mas eu li obras de outros autores que mexeram comigo demais. Eu não tô achando a palavra aqui, acho que eu tô meio tensa. É difícil essa escolha, gente. Mas aqui eu fiquei entre três e... sim, Rick, e por causa do tanto que eu curti A Dança da Morte, King, mas o meu vencedor aqui, gente, foi Zafon, com essa última série dele do Cemitério dos Livros Perdidos, acho que é esse o nome. Gente, o universo criado por Zafon, desde A Sombra do Vento, é muito bom. Do personagem coadjuvante aqui, gente, porque eu acho que é coadjuvante, não acho que ele seja o personagem principal. Também poderia colocar o Fernin, porque eu tentei colocar ele aqui como personagem principal na próxima categorias aqui, gente, até um spoilerzinho. Só que eu fiquei assim, gente, mas ele não é muito principal aqui, não. Ele tá sendo principal nesse livro que a gente tá lendo agora. Na verdade, já finalizou. Mas ele é um personagem incrível, gente. Oitava categoria, melhor filme internacional. Mas aqui, gente, a gente tem um pequeno adendo. Como a maioria dos livros que a gente leu ano passado foram livros internacionais, nessa categoria a gente resolveu escolher um livro nacional. E mais uma vez eu fiquei com dúvida, gente. Porque teve um que foi mais ou menos um suspense, que me deixou muito presa na história, eu devorei o livro. Mas teve um também que foi um romance meio drama, não sei, acho que é mais pra esse lado, que tem relação de mãe e filha que mexeu muito comigo, me emocionou bastante. Aqui, o meu escolhido, eu ainda tô na dúvida desse momento aqui, gente. Aqui, o meu escolhido foi Prímulas em Meia Guerra, mas eu tenho uma menção honrosa aqui a Paris X. Nona categoria, melhor ator. E aqui era o melhor personagem principal, onde eu fiquei com a dúvida do Fernin. Mas eu tirei ele daqui, que é, depois pensando um pouquinho melhor, até nos dois livros que a gente chegou a ler ali, A Sombra do Vento e O Jogo do Anjo, ele é coadjuvante. Então, voltando aqui nos melhores personagens, eu fiquei entre Jacob Portman, que é do Orfanato da Senhorita Peregrine, e Percy Jackson, que Percy tem meu coração, gente. Desde as primeiras palavras do primeiro livro, gente. Na hora que eu bati o olho naquele primeiro parágrafo pela primeira vez, e na segunda vez, na terceira releitura, o sentimento foi o mesmo, gente, de identificação. Isso pesa na minha experiência de leitura, isso pesa por eu gostar tanto assim da série, isso pesa por escolher o ator, o autor, o personagem, tudo, etc. Mas o
O Jacob, gente, foi muito bem desenvolvido, pelo menos nessa primeira história. Nessa primeira trilogia aí que a gente leu. Mas vamos de Percy Jackson aqui. Tô escolhendo tudo do Percy mesmo, mas porque é. Porque sim, eu não tenho nem explicação. 10ª categoria, melhor atriz, melhor personagem feminino. E pra sair um pouco de Percy Jackson, eu escolhi Marina, do Zafón. Gente, muito bem descrita desde o início até o fim. E, gente, que fim intenso. Desde o modo durante a história, como ela agia, como ela tentava aparecer sempre pra cima e às vezes sumir. E gente, não sei, mas Marina me cativou muito. Me emocionou bastante também. E aí, última categoria, melhor filme ou melhor livro aqui. E gente, muito difícil essa escolha. Eu falei dos 3 autores, eu falei das 3 obras, dos 3 tudos aqui. Sim, eu fiquei entre o meu favorito de todos da série de Percy Jackson, que é A Maldição do Titã, A Sombra do Vento e A Dança da Morte. Mas aqui nós vamos de A Sombra do Vento. Sem comentários pra esse livro. Então, gente, espero que tenham gostado das minhas respostas, das minhas escolhas, dos meus vencedores desse Oscar literário, porque é meu gosto, é isso. Mas eu vou deixar aí na descrição o link do vídeo da Tamara e o link do vídeo da Tabata pra vocês assistirem, se não tiverem assistido ainda. E se gostou desse vídeo, deixa seu like. Caso seja novo por aqui, considere dar uma olhada no conteúdo e se inscrever caso goste. Ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. E caso queira ajudar o canal de alguma forma, considere utilizar os links já associados aí na descrição. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!